Então, eu acho que tem mais ou menos umas 2 semanas, e Deus vem conversando comigo a respeito de, abre lá, Marcos 4:35. Como você é bom, Pai. Como você é bom, Senhor. Como seu Espírito nos guia a verdade. Aleluia. Quem achou? Quem achou, dá um glória a Deus. Amém. A igreja pentecostal. Marcos 4:35 diz: naquele dia, bem suave esse louvor, tá? Sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: quem disse? Foi Jesus. Passe para outra margem. Deixa aberto, tá certo? E eu venho meditando sobre isso. O Senhor tem tratado comigo sobre isso. E eu decidi compartilhar com vocês hoje na inspiração do Espírito. Ele vem falando comigo sobre isso. 2013. Eu quero você passando para o outro lado. Eu quero você prestando atenção desde já no que está por vir. No que você tem que se preparar para receber o que está por vir. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: é chegado o tempo. É chegada a hora de você esquecer as coisas velhas e passar para outra margem. É chegado o tempo, é chegada a hora de esquecer as coisas velhas e passar para outra margem. Amém? E eu acho bem interessante que ao ler esse texto, eu percebo que Jesus não disse, né, vou passar para outra margem. Ele sempre está se preocupando com aqueles que estão do lado dele. Tem alguém aqui do lado dele? Tem alguém aqui que vive com ele? Então é comigo e com você que ele está falando nessa tarde. Amém? Ele falou com os 12, com ele 13 que estavam nesse barco. Ele disse: olha, vamos entrar aqui nesse barco e vamos passar para outra margem. Amém? Aleluia. Então, vamos para o próximo versículo. Diz: e eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco. E outros barcos seguiam. Diga assim: outros o seguiam. Diga: quem segue, também é abençoado. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na polpa dormindo, sobre o travesseiro. E eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu os ventos e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: por que sois assim tímidos, como quem não tem fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você conhece ele? Amém? Você conhece ele, você já tem ouvido falar dele. A mulher do fluxo de sangue, ela simplesmente, ao ouvir falar de Jesus, ela acreditou em quem era Jesus e teve seus resultados. E eu e você temos andado com ele. E ele fala na sua palavra para mim e para você hoje: passemos para outra margem. E eu fiquei pensando sobre isso, eu comecei a imaginar, fazendo esse texto, uma figura desse texto na minha alma. E eu comecei a ver, eu disse: meu Deus do céu, ele falava com tanta convicção, pela comunhão que ele tinha com o Pai, ele poderia falar exatamente aquilo que estava no coração do Pai e ver o resultado, independente do que tivesse pela frente. Você entendeu o que eu estou dizendo? A comunhão que ele tinha com o Pai, ele podia ver como a águia vê. Independente do que estivesse acontecendo aqui no meio. Ele podia ver o outro lado da rua. Amém? Ele podia ver uma grande festa do outro lado. Amém? E ele começou, disse, sabe, eu pensei dessa forma, eu acho que ele olhou assim para aquele pessoal e disse assim: eu vou descansar agora, porque eu sei que quando chegar do outro lado eu vou ter muito trabalho.
Diga assim, ele descansou. E ele tinha um travesseiro. Glória a Deus pelos travesseiros. Então eu fiquei pensando sobre isso. Ele pegou o travesseiro dele e foi lá para a polpa do barco, lá atrás do barco, e deitou-se. E já pensou, você bem tranquilo lá deitado, depois que você está ciente do que vai acontecer, você já deu uma palavra, você já determinou, aí no meio daquele sono bem gostoso, alguém chega e não diz assim, o barco está afundando, ou tem água entrando no barco. Não foi desse jeito que acordaram ele. Né? Imagina, você no desespero, num barco, olha, lembra dos filmes, como era o barco do tempo passado? Se Titanic afundou, imagina um negócio daquele sem Jesus. Né? Então, preste bem atenção, uma barcaça daquela, 13 pessoas dentro, e alguém começa a ver que aquelas ondas começam a arremessar o barco. Sabe o que é arremessar? É você pegar e jogar do outro lado. Está escrito, as ondas arremessavam o barco. E eu comecei a pensar sobre isso, eu digo, meu Deus, né? Gente, eu já tive a oportunidade de ir ver o pôr do sol, mas nunca eu vou de barco. E eu vou te dizer, teve uma hora que as ondas começaram a entrar dentro do negócio. Não foi tão feio como esse, não arremessou o barco, mas eu também nunca mais quero ir. Entendeu? Não foi uma experiência muito agradável. Mas eu vou te dizer uma coisa. Deus, quando está no barco, ninguém se afoga. O próprio Jesus estava naquele barco. E alguém chegou para ele e disse, olha, acorde, porque a gente vai morrer. Isso não é uma forma de acordar ninguém, você concorda? Eu acredito que a pessoa nem se acorda, morre de susto. Não é? Dorme para sempre. E eu fiquei pensando, eu digo, sabe esse jeito de acordar? Imagina aqueles homens todinhos, 12 homens e correr para um homem só. Olha, acorde, se levante, porque a gente está morrendo. E só quem meteu a gente nessa foi você. Você disse que a gente ia passar por outra margem. Levante para resolver isso. Aí diz a Bíblia que ele despertou. Quando você desperta, você raciocina logo. Eu tenho dificuldade, viu? Né? Eu tenho que parar, abrir o olho, me esticar e pensar, dar o primeiro glória a Deus para depois ver o que eu vou fazer. Né? E o raciocínio fica lento até que você toma um banho, ou você se levanta e vai fazer alguma coisa, não é assim? Mas o que me chama a atenção é que ele vivia pronto. Poxa. Ele já despertou pronto. Ele disse, acalma-te e emudece. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, é assim que ele quer encontrar você. Passando para outra margem, pronto. Ele não quer que você se apronte do outro lado, entendeu? Ele quer que você esteja pronto. Porque em meio às dificuldades você vai saber exatamente como resolver. Em meio às dificuldades você vai saber exatamente como parar aquilo ali. Em meio às dificuldades, a sua confiança é tão grande nele que você só vai dar uma voz de comando e ver os grandes resultados. Aqueles homens andavam com ele, viu o tempo de oração que ele ganhava com Deus, estava no barco com ele, viu que ele foi dormir e ninguém disse, vou dormir também. Não é? E eu fiquei pensando, eu digo, e os que seguiam, eu tenho certeza que não morreram, porque a Bíblia diz que não morreu. Né? Se você for procurar nas histórias, diz que tudo se aquietou naquele momento. E se tudo se aquietou, aqueles barcos que o seguiam também ficaram bem. Olha para a pessoa que está do lado e diga assim, é bom demais de seguir a ele. Seguir a ele e a sua palavra é bom demais. Né? Tem sossego para todo mundo. Tem sossego, tem paz, tem calma para todo mundo. Até para a tempestade. E eu fiquei pensando sobre isso. Eu disse, pai, é muito bom andar com quem comanda o reino. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, seu companheiro é aquele que comanda o reino. De fato, ele é mais do que companheiro, ele é teu irmão, ele faz parte da tua família. Não é? E eu fiquei pensando sobre isso. Eu disse, pai, isso é muito bom. Saber que você está no meu barco e você comanda todos os reinos e você agora passou essa bola para a gente, como igreja. E saber que eu posso me levantar em teu nome, você pode se levantar no nome dele e acalmar aquilo que está te perturbando. Eu não sei o que está te perturbando, eu não sei o que está assolando teu casamento, ou se está assolando tua vida financeira, eu não sei o que está acontecendo. Mas eu sei de uma coisa, aquele Jesus que está no barco, hoje ele está dentro de mim e de você. Na pessoa do Espírito. E ele nos deu a autoridade que ele tinha naquela hora. E ele está dizendo, olha, você tem que entender que as leis que regem o meu reino é as leis a qual você tem que colocar em operação.
E como eu posso colocar isso em operação? Falando. Só falando. Ele não fez nada a não ser falar. Mas ele falava com fé. Ele falava com convicção de que verdadeiramente aquilo lá ia parar e as coisas iam começar a acontecer. Mas, irmã André, eu tenho falado com fé e eu não tenho visto as coisas, como a Sandra diz, nesse resultado instantâneo. E nem vai ver com esse tipo de fé que você está tendo. Porque fé não duvida de quem faz. Fé não tem medo. Fé não tem medo. Fé não tem medo. Fé não tem medo. Fé não conhece si. Será que vai dar certo? É isso. Quem foi que disse? 10. Tem que ser uma mulher. Né? Então, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, não tem si. Diga aí, esse ano que vem, que está bem pertinho, vá consciente que você pode mandar tudo se acalmar e tudo vai tomar lugar. Vá consciente que quem está com você no barco, ele é poderoso. De fato, ele comanda todos os reinos, gente. Ele comanda o reino vegetal, o mineral e o animal. Ele comanda tudo. E o reino dele não tem fim. É o reino na qual eu e você faz parte. E nós precisamos colocar essas leis que verdadeiramente ele usou em ação, acreditando verdadeiramente que ele é Deus conosco para fazer. Ele é o Emanuel, o Deus que está comigo e com você. Pronto para realizar aquilo que eu e você falar de acordo com as verdades dele. E se crermos verdadeiramente, vamos ter os resultados que ele teve, porque ele garante. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, está na hora de parar um monte de coisa que está atrapalhando a tua vida. Que está atrapalhando o teu ministério. Está na hora de você se levantar firme contra os sentimentos e ter um posicionamento de crente. Isso é passar para outra margem. Isso é viver um novo tempo. As pessoas sempre estão dizendo, olha, chegou um novo tempo, chegou um novo tempo. Sabe, chega novo tempo para quem pratica a palavra. Para quem decide viver a palavra, chega um novo tempo. Se você começar a meditar, é impossível que Deus não torne você o homem ou a mulher que Ele quer que você seja. Então, o novo tempo chegou. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, fica feliz. E vive esse novo tempo. Esse tempo é para você passar. Não é para você ficar. Esse tempo é de você chegar onde Deus quer que você chegue. Eu guardei isso de uma forma tão forte no meu coração, quando Deus disse, olha, esse ano de 2013 eu quero que você passe para outra margem. Olha, eu vou te dizer, eu nem sei direito como vai ser essa outra margem, mas eu sei de uma coisa, eu já comecei a meditar sobre ela, e aquilo que, assim como pensa a nossa alma, assim será. Eu não posso pensar em 2013, Deus mandou me preparar, então vem uma prova, vem para você se você quiser. Porque assim como pensa a minha alma, e Deus vai fazer mais do que eu estou pedindo ou? Não tem como não dar certo. Não é? Eu já decidi, Deus. Esse ano que está por vir tem que ser mais, né? Então, assim, só tem duas escolhas. Continuar sendo feliz ou mais feliz. É? Olha para a pessoa que está lá dentro assim, dê duas escolhas. Continuar sendo feliz ou ser mais feliz. Né? Continuar com saúde ou ser mais saudável. Não é? Pobreza nunca mais. Eu achei tão interessante. Ontem nós fizemos uma confraternização, que assim, a família da gente é grande, né? Aí no Natal foi com os irmãos de Cleone. Meu amigo, eu nunca vi tanta gente lá em casa. Cleone tem 8 irmãos, né? Fora sobrinhos e esposas. Você imagina, é quase uma igreja. Aí, quando foi ontem, eu disse, Cleone, eu vou fazer também alguma coisa para o pessoal lá de casa, porque eles já estão ligados que teve alguma coisa aqui, né? Então a gente vai fazer alguma coisa para eles também. Cleone disse, não, sem problema, vamos chamar eles, trazer eles para cá.
E nós fizemos, né? E na minha casa, na minha cozinha, tem umas fotos, né? De Carol e Daniel fazendo ABC, né? Meu pai, quando era vivo, uma Brasília que Cleone tinha. Não era amarela, tá? Era branca. Aí, Carol sentada em cima lá de Brasília, né? Aquela história que ele conta aqui, que deu essa Brasília, que eu morro de vergonha, porque quando ele faz, deu uma Brasília, o pessoal já sabe que não era uma coisa muito boa, né? E o ano passou, nem existe mais, né? Quase. Aí, lá sentado, né? Aí minha prima chegou, ela olhou aquele quadro todinho e disse, Dé, eu disse, olha, tu lembra dos meninos quando era assim, assim? Aí comecei conversando, né? Puxando conversa. E ela olhando para mim, ela disse, mas rapaz, agora tu tem que botar o agora. Eu digo, rapaz, eu não tinha pensado nisso. Né? Eu disse, poxa, o negócio está melhor agora, eu botei a Brasília. Eu disse, poxa, Ana, valeu, vou fazer outro quadro daquele, vou arrumar um lugar ali para botar, né? Um tamanho, o antes e o depois. Foi assim que ela disse, ó, bota o antes e o depois. E eu já vi que eu vou ter que aumentar aquela parede, porque depois vai ser melhor do que... Amém? Porque com Deus é só crescimento. Amém? Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, o antes e o depois. Diga, hoje é antes, é presente. Amanhã é um futuro. Você tem que estar melhor. Porque cada dia que passa, mais perto dele estamos. Não é isso? Porque estamos buscando, estamos crescendo. Estamos ouvindo. E ouvindo traz crescimento, porque fé vem como? Pelo? Então não tem como você ouvir e não crescer. Não tem. É claro que você tem que ouvir com atenção, com o ouvido do teu coração, com desejo de praticar aquilo que você está ouvindo. Isso vai fazer uma grande diferença. De fato, isso faz toda a diferença. E sabe... nesses últimos dias, Deus está falando verdadeiramente ao meu e ao seu coração que o passar para essa outra margem não é passar de qualquer forma, é passar com mais comunhão. Passar com mais comunhão. Ele não passou de qualquer jeito. Se você for ler os textos anteriores, Jesus passava as madrugadas com Deus. Passava o tempo em oração, ele dizia, vai na frente que depois eu chego. E esse depois, ele chegava verdadeiramente. Mas sabe de uma coisa? Antes, ele tinha uma conversa com o Pai. Então, quando ele ia, ele já ia determinado, já sabia o que ia verdadeiramente fazer. Então, poderia acontecer o que acontecesse, ele já tinha o resultado no Espírito. Porque ele era homem como eu e você é humano como eu e você é. Então, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, passar para outra margem... andando no Espírito, vivendo em Espírito, correndo em Espírito, e as demais coisas te serão acrescentadas. Então você só vai ficar no lugar que está se você desejar. Mas Deus tem dado palavras ao meu e ao seu coração. Eu não sei você, mas quando vai chegando no mês de dezembro, eu vou logo perguntando para ele. Embora eu já venha orando por 2013 faz tempo. Mas sempre perguntando para ele, pai, qual a palavra que você traz ao nosso coração? O que é que você quer que seja cumprido verdadeiramente? Você tem um dono. Você não pode fazer um plano e esperar a aprovação dele. Você tem que fazer os planos guiados por ele. Então... ele vai te dar um planejamento por completo. E eu não sei você, mas eu fico bem quieta enquanto Deus não fala logo. E eu fico sempre perguntando, e aí, pai, como é que vai ser isso? E aí, pai, como é que a gente vai resolver isso? Né? Pai, eu não tenho nada ainda no meu coração. E está tudo vazio, sem forma. Sem uma palavra sua, fica vazio e sem forma. Mas quando aquela palavra chega, gente, chega uma ousadia. Chega uma segurança que ninguém pode te parar. Sabe? Mas eu sei que não deveria haver esse tempo de inquietação, porque a gente sabe que Deus sempre vai estar falando ao meu e ao seu coração. Mas cada um é cada um, né? E eu fico muito agoniada quando eu estou conversando com Deus e que não tem minhas respostas logo. Mas uma coisa é certa, Ele nunca deixou de responder em nenhum momento. E Ele está dizendo para mim e para você hoje, maiores respostas você ainda terá.
maiores respostas ainda terá. Mas é um tempo em que você tem que decidir por passar para outra margem. E só se passa para outra margem com segurança. Esquecendo as coisas que para trás ficam. E avançando para aquilo que Deus tem e quer. Não é isso? Heleninha, uma vez pregando aqui numa escola dominical, perto de final de ano, faz muito tempo isso. E ela disse, olha, eu disse para minhas amigas, ano novo, sem coisas velhas. E até hoje eu medito nessas palavras de Heleninha, que é vinda do coração de Deus, quando vai chegando o final de ano. E eu sempre vou dizendo para mim, tem alguma coisa velha por aí, tira logo. Porque impede que as coisas novas se manifestem. Existe alguma coisa para se reconciliar, para refazer, para transformar, para mudar, então faz logo. E aí, as demais coisas que você sempre sonhou, e sempre orou, e sempre declarou, vão vir para você de forma fácil. Porque Deus não manda que eu e você vá atrás. Ele diz que, olha, obedece, que elas virão. Obedeça e elas virão. Ele não manda que eu e você corra atrás. Aonde eu e você estiver, elas virão. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim, está pronto para grandes coisas? Isso, parece que não está não, viu? Vai balancear ele, diga acorde. Você tem que estar pronto. Vai que vem um vendaval no meio do caminho. Você tem que estar pronto para repreender, estar pronto para se levantar. Estar pronto para não morrer naquele lugar. Estar pronto para não deixar as palavras te pararem. Estar pronto para não deixar ninguém te sufocar. Estar pronto para vencer toda intimidação. Sabe? E isso existe e é muito forte, principalmente no meio do povo de Deus. Pessoas querendo intimidar outras pessoas. Mas sabe de uma coisa? Fique pronto e você não será intimidado. Fique pronto. E você não vai ter medo daqueles que estão em cima de você. Muito pelo contrário. Aqueles que estão acima de você vão começar a falar exatamente aquilo que você é em Deus. Fica pronto. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, do mesmo jeito que Jesus despertou, chegou a hora de você despertar, dar uma voz de comando e receber a bonança. Que foi isso que veio para todos. Quando ele despertou, tomou autoridade sobre o que estava afligindo aquele povo naquele barco, simplesmente veio bonança. Tudo se aquietou. E alguém se levantou e disse, ei, quem é esse? Ó, andando com ele, perguntando. Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. Diga assim, é meu irmão. Pode dizer com orgulho, meu irmão. É meu irmão. Se tem um orgulho que você pode ter, é esse, de ser irmão de Jesus Cristo. De ser irmão de Jesus Cristo, de poder estar na mesa com o Pai. Né? De poder se levantar com Ele. De poder usar o nome dEle. Meu Deus do céu, isso é uma confiança imensa. Sabe, eu não empresto meu nome para todo mundo, não. Não é? Mas você deixa alguém usar alguma coisa sua, um cartão, alguma coisa desse tipo, se você conhece a personalidade da pessoa, não é assim? Mas Jesus chegou para mim, para você, e disse, olha, pode usar o meu nome. Isso é uma confiança, né? Pode usar, mas pode usar o meu nome. Use o meu nome. E não tem como você usar o nome dele e sem fazer uma análise em você mesmo. Você nem consegue, se tiver todo errado, usar o nome dele, não é verdade? Você vai apelar para alguém que faça alguma coisa por você. Ei, ora aqui comigo porque eu estou errado nisso. Ei, faz isso aqui comigo porque eu estou falhando nisso. Ei, me ajuda a confessar. Não é? Mas o bom é que ele continua confiando em mim e você. E dizer, olha, depois que você buscou ajuda, pode continuar. Continua com o nome. Ele é seu. Ele é da igreja. Então, quando eu comecei a meditar sobre isso, eu disse, Senhor, não tem outra forma de passar para outra margem se não for crescendo em comunhão. E comunhão lembra para mim e para você mesa, ceia. Não é assim?
E Deus preparou uma ceia para mim e para você hoje. Deus preparou uma mesa para mim e para você hoje. Deus preparou tudo o que eu e você precisa para passar para esse novo tempo, essa nova fase, para o outro lado. E Ele escolheu esse dia para que eu e você estivéssemos juntos aqui. E pudéssemos desfrutar junto do que foi feito naquela cruz. E com confiança dizer, olha, esquecendo das coisas velhas e avançando para aquilo que Deus tem proposto para mim. Não é tão fácil, Andréa, virar a página. Realmente, é só você decidir. Quando nós decidimos, as coisas começam a acontecer. E sabe, eu fico pensando que nesse reino que eu e você está, tudo vai depender de uma decisão minha e sua e do que eu e você falar. Isso não é bom? Eu acho isso maravilhoso. As pessoas têm isso como peso, porque acham que todo mundo devia fazer alguma coisa por ela. Mas eu fico muito feliz que eu mesmo posso fazer alguma coisa por mim. Eu posso decidir pelo aquilo que Deus tem e quer para a minha vida. Você pode decidir e ter o resultado. Já pensou se eu e você tivesse decidido, esperando que alguém fosse decidir por mim e por você, e aquela pessoa naquele dia não tivesse de bom humor? Ou não tivesse afim? Mas quando eu e você decide pelas coisas certas, o que acontece? Foi eu e você que tomou a decisão. Não dependia mais de outra pessoa, era só de nós. E quando depende de nós, a gente começa a aquietar a nossa alma. Não é assim? Submete ela às coisas espirituais. E diz, olha, mesmo sem minha carne querer, eu vou fazer assim. Então eu decidi. E o meu pai chega e diz, você vai fazer assim? Então você receba assim sobre a sua vida. E se levante falando assim, diz o Senhor. Não é? Nós temos, gente, a receita que ativa o céu em nosso favor. Eu e você foi chamado para chamar coisas à existência. Eu e você foi chamado para chamar o que não existe. Na minha casa, André, não existe paz, é contenda em todo tempo. Chama paz. Você foi chamado para chamar coisas que não existem. E acreditar que é como se já fosse. Na minha casa, André, está acontecendo isso, os armários está faltando tudo. Chama. Chama. Tudo que tem nome se submete ao nome dele. Chama. Tudo que tem nome vai se submeter e chegar. E você não precisa estar parado para pensar como. O meu trabalho e o seu é só chamar. Eu fiquei pensando sobre aquela história de Moisés, onde Deus falou com ele, Moisés, vai lá e bate na rocha. E Moisés foi lá, bateu na rocha uma vez. E aí teve água. Aí depois Deus disse para Moisés, Moisés, leva o povo quer água. Vai lá e fala para a rocha. Olha para a pessoa que está do seu lado assim, a primeira vez, a rocha apanhou. A segunda vez, era para falar com a rocha. Ela já estava mais obediente. Mas só que Moisés não obedeceu isso. Ele chegou lá e foi bater novamente na rocha. E porque ele não obedeceu, o que foi que aconteceu? Ele não entrou na terra prometida. Quantos aqui querem passar para outra margem? Fala. Fala o que você quer. Fala. Fala. Você não sabe o que é que eu estou vivendo. Não quero nem saber. Fala o que você quer. Não o que você vive. Fala o que você quer. O que você vive você já sabe. Todo mundo já viu. Fala. 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 Aí o que aconteceu? Por conta de Moisés não falar, Moisés não teve êxito. Porque primeiro a rocha ia apanhar, que é Jesus Cristo. Não é isso? Alguém ia ferir a rocha. Moisés fere a rocha. E depois a rocha não seria mais ferida, mas seria proferida. Falada. Sombra do que Deus quer que eu e você faça desde o princípio. Fale e tenha.
Fale e tenha. Fale e tenha. Fale e tenha. Fale e tenha. Fale e tenha. Fale e tenha. Mas fica calado. Nem dá para fazer uma festa de crente. Fica chorando. Mas se falar, vai ter o resultado. Porque Ele garante. Vamos finalizar com Hebreus. Eita. Pegou aí não, né? Você fica feliz porque é você quem fala? E Ele é tão bom que Ele já disse até o que você tem que falar. Não é? Ruim é se a gente ficasse tentando. O que é que eu vou falar agora? O que é que eu vou falar agora? Mas o que eu e você precisa falar está tudo escrito. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: comece esse ano entusiasmada. Se entusiasme com a palavra. Eu vejo esses americanos, quando eles começam as ministrações dele, ele faz: eu estou muito entusiasmado com a palavra. Eles já começam declarando. Aí todo mundo está com essa cara que você estava no começo e alguns continuam. Mas ele continua dizendo: eu estou entusiasmado com a palavra. A palavra manda eu fazer alguma coisa, manda eu passar. Então eu só vou me entusiasmar com ela e passar. Porque eu sei quem vai passar comigo, eu sei quem vai passar com você. E quem passa comigo e com você não dorme, nem aceita suborno. Fica tranquilo. Fica tranquilo. No final tudo dá certo. Vamos achar Hebreus. Hebreus, acho que é 3. É. Por isso, santos irmãos, diga assim: está falando comigo? Vixe, vocês estão na animação. Vocês são entusiasmados, amém? Diga: por isso, Deus está falando comigo. Aí ele disse: por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial. Tem alguém aqui participando dessa vocação? Considerai atentamente. Diga assim: não é de qualquer forma. É atentamente. Olha para seu irmão, balance ele, diga assim: atentamente. Considere o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. O apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Então, quando eu e você confessa, declaramos a palavra, declaramos aquilo que queremos da parte de Deus, o que vai acontecer? O sumo sacerdote da nossa confissão vai entender que eu e você está considerando o que ele ensinou desde o princípio. Olha, ela está falando, ela está declarando, ela está confiando no que foi ministrado ao coração dela. Sabe, ela está acreditando que ela vai passar para outra margem. Ela está imaginando como vai ser a outra margem. Então chegou a hora de fazer mais do que ela está pensando. Chegou a hora de fazer mais do que estamos pensando. Eu gosto muito do Salmo, se não me engano, é 103, versículo 20, que diz que Deus dá ordem aos seus anjos e os anjos só entendem a voz da palavra. E eu gosto de fazer essa figura de que Deus está aqui no seu trono, com todo respeito, claro, eu nunca fui ele nem você. E ele olhando para a minha vida e para a sua. E os anjos aqui do lado dele, os anjos que assistem ele, e alguns que assistem a mim e a você nessa terra. De fato não são alguns, são muitos, são mais de legiões, porque só foi um terço que se perverteu, mas tem conosco. Então o que acontece? Esses anjos estão, alguns assistindo no trono, e outros aqui comigo, com você, e eu e você começa declarando: eu não sei o que você quer, eu sei o que eu quero e vou ter. Eu quero chegar no final do ano que vem bem satisfeita como eu estou esse ano, feliz como eu estou esse ano, né? Porque o que faltava para mim, Deus manifestou nesse mês de dezembro. As coisas que eu determinei durante o ano todinho, o restante se finalizou ontem. Então olha para a pessoa que está ao teu lado e diga assim: vai acontecer com você também.
Diga assim: trabalha a tua alma e deixa sair da tua boca só aquilo que Deus pensa a teu respeito. Teve dias de altos e baixos, claro, é normal para todos. Mas sabe, o derrotado vai estar sempre no lugar dele, derrotado. E Deus está lá no seu trono e os anjos trabalhando. E você começa: Senhor, você disse que faria mais do que eu estou pensando. Eu me sentei hoje para pensar diferente. E você começa meditando, trabalhando, como vai ser, como vai ser, como vai ser. Só no que é bom, entende? Olha, eu creio que será assim, e eu vou fazer assim, e vai ser desse jeito. Meu novo quadro é esse. E todo dia você tira um tempo para pensar naquilo, agradecendo a Deus. Não tem como aquele quadro não se manifestar. E Deus que está no trono vendo você dizer: Senhor, assim será. Porque a sua palavra não volta vazia. Você é o Deus que deu ordem ao meu respeito. Você é o Deus da sua palavra. Você é o Deus que faz. E Deus só olhando você dizendo essas coisas. E você começa a dar louvores a Deus. E você não tem mais o que falar em português para Deus. E você começa falando em outras línguas para Deus. E Deus começa enchendo você. Você começa transbordando. Daqui a pouco você ri, você chora, você cai, você se cobre, você se levanta. Mas você continua naquela presença gloriosa, cheia de coisas para resolver, mas não importa, o importante é o que você já imaginou, e assim como imagina a sua alma, assim será. E Deus que está vendo aquilo lá, dizendo: como eu me agrado dessa criatura, como ela está crescendo. De fato não é mais criatura, é o meu filho, é a minha filha. Anjo, vai lá e resolve. E os anjos, só para trazer o que eu e você sonha, porque eles estão a serviço, ao meu e ao seu serviço. E você fica como quem sonha: só o meu pai faz isso, e é coisa maravilhosa aos meus olhos. Não tem alegria maior do que eu ver os resultados das coisas que Deus garante. Não é nem pelas coisas que vêm, que quando ela vem você já não está mais nem aí. É a fidelidade. É verdadeiramente você: poxa, eu acreditei, Ele fez. Ele é real, eu estou prosseguindo em conhecer Ele. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: desperte. É chegado o tempo. É chegada a hora de passar para outra margem. Você está pronto para sentar na mesa? Você está pronto para fazer uma festa nessa mesa? Cadê a festa de crente, Rosângela? Você está pronto? Sabe, a morte trouxe vida. É uma coisa que dá nó no juiz, né? A morte trazer vida. A morte dele trouxe a vida que eu e você precisava. A morte dele trouxe a vida que eu e você precisava. E não tem outra forma de você governar se não for falando. Crie por isso. Crie por isso. Crie por isso. Crie por isso. Em que você está crendo? É o que você está falando. No instante a gente descobre em que a gente crê. Não é? Quando a gente começa a meditar: crie, por isso falei. O que é que eu estou falando? Eu estou falando em falta? Eu estou falando dos outros? Eu estou falando do pastor? Eu estou falando de quem? Dos irmãos que ficam ali na frente? Das irmãs que não fez a maquiagem como deveria? Ou da saia ou da blusa? Mais uma roupa nova que ela está vestindo? Crie, por isso falei. Crie, por isso falei. Crie, por isso falei e tenho. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: creia, fale e tenha. Creia, fale e tenha. Creia, fale e tenha. Creia, fale e tenha.